Teste mesmo, ó, ele apitou. Esse bip que ele está dando, ele acende a luzinha, esse bip, é quando, né, a ponteira, né, da sonda encontra o nível da água, tá? Então é bem simples, ó. Então isso, ó, isso acontece, pessoal. Agora, na prática, eu vou apresentar a diferença de cada equipamento desse, de cada medidor de nível de água, com relação entre um e outro, e também os valores aproximados de cada um deles. Você que tem interesse ou que nem sabe para que serve um equipamento desse, você vai aprender agora na prática, também vai ter uma noção de custo, né, de valores, e além disso, o manuseio, como é que é feito desses equipamentos, tá? A função principal deles, né, sabe que é para medir a profundidade do nível da água, e isso aí serve para estudo hidrogeológico, teste de bombeamento, outros fatores para você, durante a perfuração, enfim, diversas utilidades você tem desses equipamentos, tá? Então venha comigo agora aprender em detalhes sobre cada equipamento desse. Bom, então é isso. Vou mostrar aqui para vocês na prática como é que se utiliza os medidores de nível, tá? De nível d'água, para quem não conhece, tá certo? São equipamentos realmente que existem diversos modelos no mercado e alguns deles têm seus pontos negativos e positivos. Nós vamos estar apresentando aqui na prática. Você pode observar aqui, ó. Esse aqui é um dos medidores. Eu vou colocar só para teste, só para você ver, tá? Só para parte de teste. É simples, tá? Imagine que isso aqui você vai identificar o nível da água. Vou colocar aqui só para teste mesmo, ó. Ele apitou. Esse bip que ele está dando, ele acende a luzinha, esse bip, é quando, né, a ponteira, né, da sonda encontra o nível da água, tá? Então é bem simples, ó. Então isso, ó, isso acontece na prática quando você encontra a água dentro de um nível de um poço ou de um poço de monitoramento de produção. Eu vou apresentar a vocês ali na prática, no quadro, como é que isso funciona. Vem comigo para você entender melhor. Bom, então aqui na prática, vamos observar. Tá imaginando você que isso aqui, tá? Esse desenhozinho aqui representa um poço, tá? Um poço tubular, ou seja, um poço de monitoramento. Vamos imaginar dessa forma. Esse poço aqui ele tem de 0 a 100 metros de profundidade, tá? E como é que funciona a questão dos medidores? Vamos imaginar que esse aqui é o nosso medidor, tá? Tá aqui, né? E esse medidor nós vamos estar utilizando, ele vai adentrar, né, na verdade descer dentro do poço até encontrar o nível da água, que é a sondazinha dele. O que é que acontece na prática? Tá? Imaginando você que aqui é a seção filtrante, por onde entra essa água, né, dentro do poço, e esse nível da água, vamos imaginar aqui, tá, que ele encontra-se em torno de 50 metros. Tá? Como é que funciona? Quando você está fazendo testes, quando você está querendo fazer o monitoramento, ou seja, entender qual é o nível da água com relação a né, ao nível do terreno, ou seja, que é o nível do terreno, né, a base, ou a esse ponto de medição topo, que muitas vezes é adotado, né, você pode entender que altura, ou seja, dentro do solo, a que profundidade desse nível da água está, é para você determinar estudos hidrogeológicos, para você fazer instalação de bomba, enfim. É assim que funciona, é para isso que funciona o medidor de nível, para se identificar exatamente em que nível, tá? Em que nível de água, qual o nível da água dentro desse poço, ou seja, dentro do solo, né, do lençol. O nível do lençol freático ali, ou do confinado, enfim. Então, qual é o papel? Essa sondazinha, à medida que você vai descendo ela, esse medidor tem diversos tamanhos, de 50, 100, 200 e por aí vai. Você tem diversos tamanhos de trena, né, que vai essa sondinha da ponta. Quando ele bate no nível dessa água, né, quando ela faz esse avanço aqui, que ela bate no nível dessa água, ela manda um sinal para aqui, acende uma luzinha e dá um bip. E aí você vê que a trena é milimetrada e você marca aqui nesse ponto exatamente quantos metros exatamente você encontrou essa água. Vamos imaginar aqui que você bateu a 50 metros, então você encontrou a 50 metros. É muito simples isso, é muito básico e prático, mas muita gente não sabe nem que existe esse medidor. E quando sabe que existe vê, não sabe para que serve e quais são as funções principais. Você pode ter um medidor nível para você fazer um monitoramento de poços só de monitoramento, né, esse pesômetro para você encontrar o nível da água. Você pode estar fazendo teste de bombeamento, onde você tem essa água fazendo, né, um rebaixamento em tempo real de funil, de rebaixamento, ou seja, esse medidor você consegue acompanhar. É para isso que serve. É prática, o medidor chamado medidor elétrico de nível d'água. Você consegue, basicamente, fazer toda essa avaliação. Eu vou apresentar aqui em detalhes como funciona um medidor desse, para que você tenha conhecimento, tá bom? E nunca mais tenha dúvida como usar esse equipamento no campo e para que ele serve. Essa aqui é uma função bem simples, mas que muita gente não sabe sequer usar o medidor, marcar um ponto de referência, para que é que de fato ele serve. E a intenção aqui é de forma gratuita, né, passar para aqueles que trabalham nessa área, para que esse medidor, esse equipamento é importantíssimo para quem trabalha com monitoramento, com perfuração, e para você fazer diversas análises da hidrogeologia, perfuração, teste, por aí vai, tá bom? Tamo junto, vamos embora, ver na prática esse equipamento.
Bom, então é isso. Agora vamos na prática entender cada equipamento, tá? Vamos logo falar dos modelos, tá? Você tem esse modelo aqui da marca PMD, tá? Ele tem uma estrutura maior, enfim, aproxima a Juan, dá para ver mais um pouco aqui de perto, para você ver, tem uma estrutura maior. Ele tem também, né, você vê também, tem o processo de sistema de bateria dele, fica aqui, tá? Baterias em 9 volts. Mesmo esquema, tá? Você consegue fazer com ele também a mesma regulagem aqui de sensibilidade. Ele também liga, desliga aqui, ó. Tá vendo? Faz teste aqui, consegue fazer o testezinho com ele, tá? E também você consegue ligar aqui e fazer a medição. Esse é o PMD. É o equipamento, mostra aqui, Juan, da parte de cima. Juan vai estar mostrando aqui a parte da... Trouxe até um pouquinho de algo aqui pra gente fazer o teste. Mostra aqui. Aqui é a parte da fiação dele, tá? A trena, na verdade. O problema dele é que ele não tem muita... Você não tem uma maior precisão na medição. Mas ele tem a sondazinha aqui. Eu vou fazer um teste só para você ver desse equipamento. Ajusta a acessibilidade. Consegue fazer o teste. E aqui a gente consegue fazer também a medição. Você consegue fazer a medição normal de nível. A diferença é que esse equipamento, você não tem uma sensibilidade muito precisa dele, tá? E também a trena dele não tem uma precisão milimétrica. Para alguns tipos de trabalho ele não serve, mas para trabalho de campo, assim ele atende tranquilamente, né, a modo grosseiro. É um equipamento mais barato, porém mais pesado. Você vê que a estrutura dele é bem maior relativamente a dos outros. E você pode estar adquirindo um equipamento desse para fazer trabalhos mais, vamos dizer, mais grosseiros, vamos dizer dessa forma, tá? Ele atende, mas também tem que saber usar bastante, senão você acaba se perdendo com a acessibilidade dele, que não é tão apurada, tá bom? Vamos para o próximo equipamento. Tá? Nós temos esse equipamento aqui, não estou fazendo nenhuma propaganda de nenhuma marca, nada disso, tá? Esse equipamento, ele é um medidor de nível, 100 metros, a trena dele, esse aqui também tem o mesmo comprimento. Você vê que ele tem 100 metros e ele é bem mais compacto, também um pouco mais leve. A estrutura dele é mais, vamos dizer, é menor e também tem o comprimento da trena. Esse tem 100 e esse também tem 100. Agora, para você utilizar um equipamento desse, é muito simples, tá? Aqui fica o local da bateria 9 volts. Eu vou tentar tirar aqui. Pronto, saiu aqui, tá? Bateriazinha 9 volts, tá? Dá para ver aqui, ó, 9 volts, tá? E muito simples, encaixou, ele já tem um padrão, ele já pega, já está funcionando. A parte de sensibilidade fica nesse ponto, tá? Aqui, ó, você aumenta, regula a sensibilidade aqui em cada ponto desse, depende muito da qualidade, da limpeza da sonda. Esse equipamento é novo, ainda não foi utilizado. E aqui você tem o ponto de teste. Você aperta nesse botãozinho, ó, funciona normalmente. Aqui é a caixinha de som para sair, tá? Esse bip, tá? Vamos testar o equipamento. Vou falar um pouquinho sobre a sonda dele, tá? Como é que funciona? É uma sonda parecida com as demais, bem acabada, tem um acabamento legal, tá vendo? E você consegue regular a sensibilidade aqui. Vamos fazer o teste aqui na prática, para você ver, ó, na hora. Ó, com a sensibilidade você regula aqui a mínima, ó, ele funciona na mínima e na máxima, tá? É importante você sempre dar manutenção, tá, nesses equipamentos, porque ele vem essa sondinha aqui, ó, mostra aqui, tá? Ele vem aqui, ó. Aqui é o sensor, então você sempre está limpando, lavando, utilizar certinho, guardar de forma adequada, tá? É muito importante. Eu vou mostrar a parte de trás aqui do equipamento, que é muito técnico, não sabe nem como usa o equipamento. Aí chega em uma empresa, quer trabalhar, né, vai ali na agonia, não consegue, não sabe nem como se usa o equipamento de forma adequada. Isso aqui, na verdade, é como se é a trava, né? Você, né, normal, tá? Com avanço normal, gradativo no parafuso, né, uma ponta de parafuso, e aqui você faz o avanço e ela trava o giro. Ó. Se eu solto aqui, para você trabalhar, ela gira normalmente. Eu travo aqui, ela fecha, tá? Aqui é onde fica guardado a sonda, tá? Você coloca aqui para não ficar batendo e não vir danificar. O equipamento, ele é PVC, essa estrutura, muito bem, aqui é metal, muito simples, muito básico, muitos técnicos não sabem nem como é que usa aqui direito, não sabe regular a acessibilidade, né? Não sabe nem como é que liga e desliga. Esse equipamento ele liga aqui, ó. Você tem um botãozinho aqui, ó, ele dá esse bipzinho, liga e desliga, tá? É isso, essa chavezinha aí de liga e desliga. Esse é o equipamento. A fita dele, muito importante, ela é milimetricamente, tá vendo? Você consegue aqui, ó, frações milimétricas, você tem uma precisão muito boa, tá? Você vê que tem uma precisão totalmente, ó, tá vendo? Você observa a fita toda milimetricamente aí, né, gravada. E é isso. Vamos para o próximo equipamento, um pouco mais, vamos dizer, mais robusto, né? Então,
No final eu vou falar os valores, entre cada um, médio entre cada um desses, tá? Esse aqui é uma MP30, é um equipamento, na verdade, da Solist, você consegue, esse equipamento é a marca Solist, tá? E você consegue tranquilamente estar fazendo medição e monitoramento e também coleta por baixa vazão. Ele também tem o mesmo esquema, porém a diferença desse MP30 com relação às outras é que você consegue colocar ele para fazer baixa vazão e quando ele, por exemplo, quando o nível da água é baixo, você faz um teste, que fica só o ar dentro do poço, na verdade só a parte dos gases, ele consegue identificar também. Ó, vou te mostrar aqui na prática como funciona, tá? Então testei, pronto. Vou colocar aqui o copinho com água, tá? Pra gente estar fazendo o teste. E vou mostrar a vocês. A sonda desse é um pouquinho mais robusta. Detalhe, tá? Vou apresentar uma sonda diferente da outra. Olha a diferença no diâmetro. Então, se você tiver uma tubulação de 3/4, tubulação de meia, em alguns casos esse não vai estar passando, tá? Você vai ter dificuldade, porque o diâmetro da sonda dele é um pouquinho maior. Tá? Mas é um equipamento que ele tem a mesma condição de liga-desliga, tem um sensor, tem a chavezinha de teste aqui, onde você consegue testar. Tá? E aqui você faz a medição normalmente com ele. Ó. Aqui encostou na água, a diferença desse é que a sonda, o sensor dele é na ponta mesmo da própria sonda. Triscou, ele aciona. Agora, como ele é um MP30 e serve para sistema de coleta por baixa vazão, você pode estar usando esse equipamento, ele fica dentro da água, vou colocar em outra função aqui, tá? Ele fica dentro da água, lá, e ele não vai dar bip. Quando o nível da água rebaixa, e agora quando ele saiu da água, você observa, ó. Imaginando que o nível do poço está lá, o medidor está lá, tem 10 metros de coluna d'água em cima desse medidor. Quando essa água acaba, ele liga automaticamente o bip, você sabe. Né? Então, assim, é um medidor muito bom mesmo, tá? É um dos tops do mercado, tá certo? Você tem aqui a sondinha. Ele tem o mesmo sistema de guardar a sonda, igual os outros, tem a manivela, o mesmo esquemazinho. Você coloca aqui no cantinho. E aqui atrás, o travamento dele é um pouquinho diferente, ó. Ele tem uma estrela aqui, né? Na verdade, você consegue apertar aqui e fazer a trava, tá? Ele anda no eixo, tá bom? É muito tranquilo. Outro detalhe desse equipamento aqui também é que ele é muito utilizado para você fazer esses testes de rebaixamento, enfim, e usar para baixa vazão conectado com o MP50, tá? Detalhe, esse equipamento é um pouco mais, aqui só tem 50 metros, você vê esse aqui tem 100, você já compara aí, ele é também pesado, ele é um pouco pesado, né? Tem o mesmo peso desse praticamente, e esse aqui também, ó, 100 metros, olha o tamanho da estrutura, consegue tranquilamente, tá vendo a diferença entre os três. Vamos falar sobre os valores, tá? Cada um deles. Bom, então é isso. Vista aí a diferença, né, entre os equipamentos, a parte operacional, estrutura, tamanho, tipo de sonda, como liga, desliga cada um desses, como é que você faz a trava, vamos falar um pouco do valor, tá? Esse PMD é relativo, de estado para estado, enfim, mas você encontra no mercado, a média aí do mercado desse equipamento do mercado, você consegue encontrar na média em torno de entre 2 a 3 mil reais, depende da trena, do lugar, enfim, das regras de cada estado. Nessa média aí você vai encontrar, pode achar até um pouquinho mais caro, tá? Esse equipamento na mesma média, você vai encontrar aí, você entrando em contato também pode encontrar esse equipamento nessa média aí de 3 a 5 mil reais, depende de cada modelo, cada tipo, né? Mas é a média de preço de mercado. Aí tem que consultar, né? Você quer saber um pouco mais, né? Liga para o Produenge, a gente consegue dar mais detalhes. Você consegue encontrar também nessa média aí de 4, 5, depende muito de cada modelo, mas seria nessa média aí. Já o MP30, você consegue comprar junto com o sistema de kit baixa vazão, mas tem medidores só específicos que não utilizam junto com o MP50, fica na média de 10 a 12 mil reais, tá? Esses aí são os valores e você pode estar, na verdade, além do conhecimento, tendo a noção de preço também, caso queira investir nos equipamentos desse algum dia, e aí de acordo com o seu perfil de trabalho, tá bom? Bom, então é isso aí, tá? Você que quer saber um pouco mais, entre em contato aí com a Produenge, tá? Se tiver interesse, acesse nosso link em algum lugar desse vídeo. Tamo junto, forte abraço, espero que tenha tirado todas as dúvidas.